Folha 420. Comeu um araçá no caminho, o azedoce diluiu a manhã. E aguçou o sabor pelas horas seguintes, caroços de frutas exóticas. Os frutos nativos desorientando a paleta do paladar no caminho. A casca do romã, fervida, serve para matar os vermes de dentro. Ensinos da benzedeira, do fim da rua, quase no descampado do cruzeiro, antes dos novos condomínios. Esses são alguns dos trechos de Folha 420, a segunda parte aqui. Nós vamos discutir até o formato, se seria crônica ou um conto, mas enfim, parte integrante de 1000 folhas. Obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo meu amigo, escritor e colega jornalista, Carlinhos Santos, que nos brinda aqui com a sua presença no Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Carlinhos, uma honra tê-lo conosco aqui. É muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre literatura e sobre coisas, né, que a gente vai produzindo aí no caminho da vida, né? Nos bastidores, antes de entrarmos no ar, eu confessei para ti até uma relativa inveja, que até a história, a inveja é sempre negativa, mas não, a tal da inveja do bom sentido, da tua objetividade e capacidade de ir direto ao ponto, que é algo muito caro para o jornalista, embora tu estejas aqui desenvolvendo uma obra literária. Agora, o jornalista é jornalista sempre, né? Então, aqui fica muito claro que foi escrito por um jornalista. E aqui na minha própria leitura é algo muito fácil, porque o livro tem um formato... Seria um pocketbook com uma encadernação um pouquinho diferente, não fica aquele tijolinho, né? Ele dá uma espaçada na dimensão, mas tu tens um cuidado para que a frase não fique, por exemplo, o seguinte, abriu aqui e o sujeito fique lá 5, 6, 7 linhas. Quer dizer, a frase vai durar no máximo 1,5 linha, 2, então ele fica picoteadinho assim e a leitura vai ganhando uma aceleração. Isso foi intencional? Eu acho que sim, é uma vontade de... dar frames de sensações ou de imagens de imagens do cotidiano, das narrativas possíveis. Então, sim, é uma intenção e até derivado desse nosso métier do jornalismo, né? Eu tenho lá quase 30 anos de redação, né? E redação que, em um determinado momento, chega o diagramador e diz, o espaço é esse. E tu escreveu 20, 30 linhas a mais, daí tu tem que reduzir, cortar, enxugar. E aí eu acho que derivou daí dessa prática de cortar, enxugar e tentar sintetizar a forma das escritas, né, que estão aí no 1000 folhas, nessa parte ali, das folhas perdidas ali. Com perdão pela redundância, eu iniciei pelo final, então agora nós temos que recorrer ao início. E o início do livro, ele tem um formato poético quase que... Não se diria monossilábico, porque as palavras muitas vezes são mais extensas, paroxítonos, proparoxítonos e tal. Mas ele é por palavras, assim, aí mais direto ao ponto ainda. Aqui a propósito já está caindo o marca-página, também personalizado do livro, muito bonito. E aqui ele vai nesse processo da folha e de uma constante renovação e de momentos do dia. A solidão, a hora de ler, a hora de reinterpretar um fenômeno de tempo e espaço, sempre com um cenário geralmente urbano. Como que tu situas essa primeira parte no sentido do convite ao leitor de emergir nesse cenário sintético e ao mesmo tempo profundo? Sim. Essa primeira parte é bom que se registre, ela toda já foi publicada no tempo que eu trabalhava na coluna 3x4, no Jornal Pioneiro. Então, em algum momento da feitura da coluna, lá no decorrer dos anos, eu senti uma necessidade de abrir ali uma janelinha, um canto, um espaço para colocar questões mais, digamos assim, mais confessionais, mais íntimas, ou pelo menos olhares para a vida cotidiana, né? Para as emoções que a gente tem. E aí era realmente um espaço pequeno. E aí eu tratei de fazer que eu brinco que é uma coreografia de palavras, é uma seleção de palavras que se amarram como possível interpretação de um fenômeno, como tu diz, a hora de refletir, a hora de ouvir uma música, a hora de pensar no mundo, a hora de ter indagações existenciais,
tá tudo ali amarrado por essa capacidade também, de novo, de síntese, ou essa busca de síntese, que é justamente pela seleção de algumas palavras que ora rimam, ora combinam pela sua semântica para descrever uma determinada cena, um determinado sentimento, uma determinada emoção. É por aí que essa primeira parte do Mil Folhas acontece. No sentido de amarrar o livro, e isso é difícil de um modo geral, do ponto de vista da poesia, e tu recorres a um poeta de vulto no cenário local, que é o Marco de Menezes. E ele tem essa pretensão até de imbricar localidades, sejam bairros de Caxias do Sul, localidades próximas ou até países. Ele remonta aqui no texto dele, e a abertura é interessante. Quem é que presta atenção ao íntimo, ao pequeno, ao escondido, ao discreto e sem excessos? Neste nosso mundo de excessos, exposições, pouco degradê e grande eloquência, senão o cronista ou poeta ou detetive, ou aquele que se deixa ficar ali parado, ali quieto, que zela pelos silêncios entre uma música e outra, e por aí vai, imensidões vazias. Ele também trabalha um pouco esse contraditório, esse paradoxal que tem no livro. Tu esperas também essa receptividade parecida com a do Marco de Menezes? Olha, a leitura e a escrita do Marcos sobre o livro foram muito bem-vindas, assim, né? No sentido até, como tu falaste, o Marco é uma referência super importante da literatura local, na poesia e também nos contos e em outras variações literárias, né? Então o Marco trabalhou comigo ele fez uma espécie de curadoria, uma seleção, ele olhou junto o material já produzido e aí fez essa seleção, ele esteve junto, né, numa espécie de edição também do material. Então eu acho que ele também conseguiu ser feliz na lupa que ele deu para a leitura do meu material, né? Dessa perspectiva de olhar para aquilo, né? Olhar o dia por uma fresta, olhar o mundo por uma sensação, por um sentimento, né? De forma sintética, de forma a organizar ou propor que o leitor também abrace, né? Vá comigo nessa perspectiva de interpretação, de leitura, né? Dessas escritas. Então eu acho que ele foi muito feliz, e até esse mapeamento que ele faz de alguma forma entre o Panassolo e um outro canto do mundo, eu acho que também tem a ver que é uma feliz metáfora da perspectiva de ser uma escrita universal, de poder ter leituras em diversos locais, né? De estar solto no mundo para ser lido, né, dentro do que ele é possível em vários locais, por várias pessoas, ou com essa perspectiva também do olhar geográfico, né, ambientando, né, no texto que tu lestes lá do final, né, tu viu que eu vou lá pro Cruzeiro, né, chego até ali antes dos novos condomínios, que a gente sabe, né, que os programas sociais criaram, né? E aí o cinturão da cidade fica cada vez maior. Então também tem essa citação aí para esse olhar sobre a urbanidade, né? E as questões de vida, né? A gente circula por Caxias do Sul e encontra várias plantas, né, frutíferas nativas nos canteiros da cidade, né? Então tem essa pegada aí que tu vai fazendo uma leitura da cidade por algumas, né, por uns detalhes, por algumas frestas possíveis. Acho que isso está junto aí. E dialogando com o título da própria obra, Mil Folhas, nós temos o processo de constante renovação e até tu te vales de alegorias históricas, como, por exemplo, a Revolução no Leste Europeu, um pouco antes da queda do Muro de Berlim, lá no final dos anos 80, para quem acompanhou a globalização, enfim, mas não está em questão detalhar isso aqui propriamente. Mas a questão das folhas, nós temos um quantitativo elevado, né, 1000 folhas, isso aqui não está à toa, e essa possibilidade de constante renovação, aquela perda, mas que não é uma perda definitiva. Ela pode se perder uma folha aqui, mas se encontra lá adiante, né? E essas 1000 folhas possíveis da escrita, né?
da faina do jornalista, né? De escrever e reescrever, publicar e sei lá quantas mil folhas, né? A vida já me fez escrever, né? No dia a dia. E aí tem esse jogo das 1000 folhas e as folhas perdidas lá do final, que não são numeradas, né? Ordinalmente né? De 1 a 1000, né? Mas enfim, são como se fosse excertos de um outro livro que foi escrito. Aquilo que sobrou. Aquilo que sobrou ou que ainda vai ser escrito, mas que está aqui de alguma forma lançado, né? Então tem essa nuance assim também aí no livro. E tem essa perspectiva também daquilo que tu viveu na vida, né? As 1000, né? O teu livro da vida e, por exemplo, quando a citação do leste europeu é um momento da vida em que tu estava lá torcendo para que o mundo mudasse, acreditando em 1000 transformações, na queda do muro, como tu citaste, que também está aí nessas 1000 folhas. E tem um detalhe num dos poemas, é que 1000 folhas também era o doce da minha infância. Era o doce que meu pai me dava todo domingo quando a gente saía aquele folhado da missa. adocicado. Exatamente. Então, também tem essa referência. Essa conotação. Essa conotação também está imbuída. Nós vamos fazer uma breve pausa então, Carlinhos, e vocês que estão nos acompanhando, continue aí. Café com Letras hoje com o escritor Carlinhos Santos. Já voltamos. Você sabe qual é a idade certa para ser um doador de sangue? É preciso ter mais de 18 anos de idade e menos de 70. Quem tem 16 e 17 anos pode doar, mas com autorização de um responsável. Pessoas com mais de 60 anos que nunca doaram antes ficam impossibilitadas de realizar esse ato solidário. E aí, bora doar? TV Câmara Caxias, juntos pela doação. O Bolsa Família, pra gente, é muito importante. Serviço hoje em dia tá difícil. Não é humilhante receber Bolsa Família. Bolsa Família é para te ajudar, é uma renda para complementar dentro da tua casa. As crianças não têm que estar na escola em si só por causa do Bolsa Família, mas em si, para eles poderem ver que lugar de criança é na escola. Você tem que ter o cadastro atualizado, você tem que ter frequência atualizada na escola, caderneta. Com o Bolsa Família, dá para você correr atrás de um serviço, porque seu filho vai estar na escola, seja integral ou seja meio período. Meio período dá para você fazer uma faxina e dá para você suprir algumas coisas dentro de casa. Ele estando o dia todo na escola, você vai poder trabalhar tranquilo, porque você vai saber que ele está num ambiente onde ele está recebendo carinho, amor, atenção e todos os cuidados, e você vai poder trabalhar com a consciência mais tranquila. A educação, ela vem de berço e de casa, né? Primeiramente. Mas assim, na escola é onde a criança vai poder crescer, vai poder correr atrás de um objetivo, fazer uma faculdade, com todo o esforço. Vai ter um futuro melhor. Então é muito bom porque o Bolsa Família, em geral, dá muita oportunidade para os jovens crescer e para os pais de família também. O Bolsa Família também é educação. Estamos de volta, então, Café com Letras, hoje recebendo o escritor e jornalista Carlinhos Santos com o livro 1000 Folhas. Como vimos tratando, Carlinhos, nós demos uma atenção maior à parte poética do livro, ele tem essa divisão. E agora nós vamos um pouco mais para, digamos assim, o tomo final, que se detém mais a um formato de crônica e que às vezes, até pela tua colocação antes de entrarmos no ar, pelo grau de subjetividade, pode ter um quê de conto também. Então eu gostaria de comentar junto contigo
essa parte final, que ela também vai pro rumo da objetividade, mas tenta trazer um pouco mais de enredo, até pela possibilidade de maior espaço de escrita. Sim, exato. Ele tem esse namoro, como a gente estava conversando, esse limite, esse território possível entre a crônica e o conto, porque em alguns momentos tem personagens ali transitando nessas histórias, né? Ou são feito referências a personagens, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa perspectiva da crônica, que é uma coisa instantânea, rápida, uma leitura sobre um determinado fenômeno, uma cena, um momento da vida de alguém, ou um momento da vida da cidade, ou da vida até do próprio autor, né? Então, eu acho que tá imbricado aí esses dois formatos. E ele é uma vontade, na verdade, a escrita da gente, ela sempre brota das referências, né, do nosso repertório de leituras e de autores, né? Então, ele é uma tentativa, assim, de namorar com outras formas de escritas, né, de autores que justamente põe essa fragmentação a serviço da imaginação do leitor, né? Tá fragmentado ali, às vezes não completa, né, a ideia ou não deixa bem amarrado para que o leitor faça a sua divagação, a sua leitura possível do que está jogado ali, né, como texto ou como material para insights possíveis, né, das leituras que vão ser feitas. As 1001 possibilidades de leitura, né? Que também dá para fazer essa brincadeira aí. Tu te vales também desse ambiental, e aí tu deixas também uma veia, deixas explicitar, digamos assim, uma veia jazzista, e com a qual me identifiquei aqui. Por exemplo, tu citas o Chet Baker, que é um trompetista bastante sensível, com às vezes em que ele pode cantar é mais doce, o timbre dele também é muito elegante, né? Eu gosto bastante também do Ben Webster. Então, são nomes interessantes e que dão uma ideia aqui do sujeito introspectivo, desfrutando de uma boa música e tal. Em meio à aceleração da escrita, pela forma picoteada, também tu te permites a momentos um pouco mais tranquilos, digamos assim. Uma pausa, né? Né? Vamos ouvir um som, vamos, né? Tem autores que, às vezes, eu lembro do Caio Fernando, que ele tinha alguns textos que dizia para ler ouvindo tal coisa, né? Cria uma trilha sonora. Isso, cria uma trilha sonora para leitura. E, na verdade, aí a trilha sonora instiga a escrita, né? Justamente, assim, um Miles Davis na madrugada, um Chet Baker ali sendo, né, degustado como um chá, uma coisa, para justamente refletir, propor, né? Ou deixar a escrita fluir nesses... Porque a escrita, ela pulsa e às vezes ela te chama, né? Em alguns momentos desses textos eram realmente assim, não, eu preciso escrever sobre isso. Eu preciso parar e escrever, porque veio alguma coisa ali. Insight. Exatamente. Chamado insight. Que é o chamado insight. Então, são justamente referências e citações que justamente instigaram a escrita ou provocaram a perspectiva de abrir, né, uma história, uma crônica ou algumas imagens, alguns personagens, algumas metáforas para a escrita acontecer. Bem, quando eu citei o Ben Webster, só para esclarecer, esse é saxofonista, e aí não é trompetista. O livro tem uma peculiaridade com relação às ilustrações, e aqui abrindo a chamada orelha, nós temos um bonequinho muito muito querido, muito simpático aqui, tentando se equilibrar. Vamos dizer que aqui fosse... que não necessariamente as folhas, mas uma corda bamba ali entre uma folha e outra perdida, uma folha ganha também, inclusive, né? À medida que é um processo de renovação constante. E as ilustrações vão demarcando o fluxo de leitura. Como que foi esse trabalho em conjunto com a Vivi Pascoal, que assina as ilustrações da obra? Então, foi justamente foi uma conversa bem tranquila, assim. Na verdade, quando eu estava a definir os textos que seriam, né, que
fariam parte da obra, né? Que, aliás, devo dizer, foi lançada com o edital do Financiarte de 2022, né? Isso é importante, né? Boa. Fomento, né, para os novos autores. E, então, na conversa com a Vivi, eu disse, tá aqui o material. Ela disse, posso me soltar? Ela disse, pode. Eu disse, pode. E aí ela veio com várias dessas não são legendas gráficas, né, mas são conversas, né, de imagens, né, de desenhos com alguns dos textos. E aí eles vão fazendo vão intercalando, vão dando esse respiro também, né, para o apelo visual, né, para o olho do leitor, e eles vão dando esse respiro. E acabou que esse personagem ali, né, numa corda bamba, né, caiu assim, né, o designer gráfico que fez o trabalho, que é o Marco Aurélio Verdi. Um galho das folhas. Exatamente. Ele disse, olha, que tal isso aqui? Daí eu achei bacana, porque justamente se a gente olha no todo o livro, ele justamente é sobre alguém que está aí tergiversando suas questões, pensando, né, sofismando sobre a vida, colocando, né, sensações, né, explicitando sensações, emoções, angústias, inquietações. Então eu acho que, né, virou um bom personagem para ser capa, né, esse ser que está aí, né, na corda bamba ali, se equilibrando entre várias coisas. E já nessa reta final, só complementando, as ilustrações também permitem uma leitura quase que paralela, porque elas ocupam páginas Exatamente. de forma independente, né? E aí também teve um achado gráfico do Marco Verdi, que justamente ele pegou alguns dos desenhos da Vivi e pôs em escala maior e fez recortes, né? E justamente como o livro se propõe a fazer recortes, né, de leituras e de escritas sobre a vida e o mundo, né? Então ele fez essa jogada gráfica também, que eu acho que funciona muito bem para esse livro. Bem, Carlinhos, quando o entrevistado é bom, o tempo voa. Já acabou? Estamos quase que no término do bate-papo em si. E quem olha o livretinho aqui, acha que é muito simples, não é tão simples assim, ele é bem complexo e renderia um bate-papo ainda mais extenso. Nós temos aí alguns segundos para as tuas considerações ou uma breve ampliada em algo que tu acredites que não tenha ficado tão claro. Eu quero primeiro agradecer o espaço, louvar a existência do Café com Letras, né, que é super importante para a cultura de Caxias do Sul e da região, né? Agradecer e dizer que o Mil Folhas ele não é pretensioso, mas ele é singelo e honesto no sentido, né, daquilo que eu quis, né, quando a gente lança, né, a gente fica na inquietação de estar se expondo, né, mas de alguma forma, né, essa exposição está sendo muito bonita, tá rendendo encontros muito legais como esse aqui no Café com Letras. Mais uma vez, muito obrigado. Então, acabamos de conversar com o jornalista e escritor Carlinhos dos Santos, ele que nos brindou aqui com o livro Mil Folhas, pauta do Café com Letras desta semana. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.